Que nada nos define, que nada nos sujeite, que nada nos limite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Quando Simone de Beauvoir colocava essas palavras para o mundo, para a sociedade, para a humanidade, era para que possamos entender que nada é mais importante do que respirar, ser livre, contemplar, olhar para onde a gente quiser, né? Poder viver. Semana passada fui questionado acerca da ideia de um programa chamado Consciência Humana, né? De acordo com o questionador, não haveria uma outra consciência que não a humana, já que os outros animais não podem ter consciência. É bom que nós possamos entender que o ser humano, ninguém nasce humano. Nós nascemos animal, homem no sentido animal da palavra. E, teoricamente, os homens que existem no planeta, que habitam o planeta Terra hoje, seriam os homens sapiens sapiens. Teoricamente, os homens que sabem que sabem. Veja bem, não é só o homem que sabe. É o homem que sabe que sabe. Ele tem consciência da sua sabedoria. Coisa que os outros seres humanos, aqueles que vieram antes dos Homo sapiens sapiens, não sabiam que sabiam. Ou seja, não tinham consciência da sua própria capacidade. E aí está um detalhe importantíssimo. Eu até cito aqui o filme O Enigma de Caspar Hauser. O Enigma de Caspar Hauser traz uma história interessantíssima do século XIX, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, de um jovem que desde o seu nascimento até os 17 anos foi criado afastado da sociedade. Depois ele é jogado com 17 anos, sem que ele tivesse antes a socialização necessária para poder viver. Eu cito um outro filme chamado Nil, que trata também de uma jovem que, criada, afastada da sociedade, tem dificuldades quando ela vai se relacionar com os outros. Experimente criar, ter uma criança e isolá-la dos outros seres humanos. Por que algumas crianças começam a estudar hoje cada vez mais cedo, com 1 ano e meio, com 2 anos de idade? Elas vão aprender a falar, a escrever? Claro que não, mas elas vão aprender algo básico, a socialização, o contato com o outro ser humano, o olhar, o pegar, desenvolver valores, desenvolver uma ideia, uma visão de mundo, e isso chama-se consciência humana. Consciência humana não é uma redundância gramatical. Consciência humana é um status, é uma condição humana. Tem consciência quem buscou. Quem não busca, quem não procura ler, quem não procura entender, vai achar que a consciência humana é uma redundância. Então, esse é o nosso programa Consciência Humana, de volta mais uma vez, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Essa semana vamos para um bate-papo muito especial com a professora Conceição Nery. Ela que trabalha com literatura, trabalha com arte, trabalha principalmente com poesia, trabalha com o pensamento, a reflexão de uma forma geral. E a professora Conceição Nery vai trazer um pouco da visão do mundo, da consciência de mundo que a professora Conceição desenvolveu ao longo da vida e que faz junto com os seus alunos. Professora, muito obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. É uma imensa honra estar aqui e poder partilhar esse tema tão especial que é poesia e leitura, tão imprescindíveis à alma humana. Nós aqui agradecemos, nós que vivemos, professor, um momento em que se lê tão pouco no Brasil, Você pega as estatísticas diante do mundo, as nossas são cada vez piores. Como é que, antes de nós entrarmos aqui em alguns autores, como é que você, enquanto professor, analisa essa questão da leitura, essa dificuldade que o brasileiro tem de ter uma relação mais próxima com os livros? A leitura tem sido atropelada e atrapalhada pelo imediatismo, principalmente depois que os brinquedos eletrônicos, aspas em negrito, como eu costumo chamar em sala de aula, têm invadido os adolescentes e as crianças principalmente, que têm um traquejo tão grande com a informática que parecem já nascer sabendo. Então, muitas vezes, quando uma leitura é passada, o adolescente se sente tentado a recorrer aos famosos resumos. E os resumos jamais irão substituir a opinião de cada um e a leitura, o olhar para o novo, porque a gente não lê o que está escrito. Na verdade, a gente lê aquilo que vê, o que o olho vê. E como diria Manuel de Barros, gosto de desvio e de desver. Quem anda nos trilhos é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. Então, se o aluno sempre se contentar com a leitura do outro, com o olhar do outro, com o resumo da internet, com o vídeo do YouTube, ele não vai desenvolver sozinho aquela consciência de leitor, a consciência atuante, participante de que, de fato, ele vai precisar. Professora, quando você traz essa reflexão, você faz essa citação aí com relação aos trilhos, aquela coisa que está presa, que você não tem aí
a capacidade de sair, né, de ter a liberdade, trata dessa questão da leitura, dessa dificuldade, dessa relação com a tecnologia nos dias atuais. E você critica a questão de muitos alunos, eles só estarem presos à questão dos resumos, ou seja, não ler a obra, não degustar a obra, não interiorizá-la, ou seja, mas infelizmente, de uma forma geral, por conta de um vestibular, por conta de um concurso, esse atropelo ele termina acontecendo de uma forma até justificada pela sociedade, Sim. Por escola, por pais. Como é que você, que é utópica, que luta contra isso, que quer que leia o livro, se sente diante de uma situação como essa? Sinto-me bastante desafiada. E o desafio, na minha opinião, é a palavra-chave do professor que trabalha com leitura e principalmente com literatura. Nós somos, de certa maneira, castrados, aspas novamente, pelo sistema. Anteriormente, no PSIL, quando o aluno precisava ler uma relação de obras, havia aquela preocupação maior por parte do educando, a de fato dar conta da leitura. Agora, com o Enem, não há mais uma relação de livros para ler, então vai caber ao professor que é maestro em sala de aula saber conduzir esse processo de leitura. Não deixar que o aluno não leia porque não tem uma relação de livros para ele ler. Caberá, portanto, ao professor adotar essa leitura em sala de aula, exigir e, mais do que isso, fazer com que o aluno se sinta tentado a ler. Como diria Rubem Alves, não dar o queijo em sala de aula, mas provocar a fome. E isso pode ser feito das mais diversificadas maneiras. Muitos professores acham e têm essa opinião de que projetos em sala de aula e conduções de leitura se fazem de forma faraônica, mas muitas vezes uma frase que é colocada em todas as aulas no quadro, um trecho de poema que você lê em sala de aula e não leva mais do que 5 ou 3 minutos até, podem despertar no educando a sede de ler e correr atrás sozinho. Na minha opinião, esse é o primeiro passo do professor e o primeiro grande desafio também. Professora Conceição, eu tenho uma visão, assim, até lembrando um pouco da minha época de estudante, e em que eu tive uma certa dificuldade para poder concluir os estudos por questões econômicas, questões de dificuldades mesmo de ordem material, e um ser muito importante da minha vida foram os meus professores. Eu costumo dizer que eu sou fruto dos meus professores, aqueles que me deram aula no fundamental, no ensino médio, sabe, que não desistiram. Eu tinha um professor que ele me dava sempre um livro de filosofia para ler, e na época nem filosofia nós tínhamos nas salas de aula. Eu tinha um outro professor de literatura, o professor Carlos, que ele sempre chegava não apenas ensinando o conteúdo, né, sobre o Machado de Assis, sobre o Graciliano Ramos, sobre o Dostoiévski, mas era como se Dostoiévski, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos estivessem entrando na sala de aula. E aquilo funcionava no coração, pelo menos no meu, como um furacão, assim, que aí vinha arrebatando tudo, e eu não me via com outra opção a não ser ler. Então, ou seja, eu comecei a ler bastante porque esses professores não traziam um resumo, não traziam uma citação, eles eram a própria leitura em sala de aula. E hoje eu acho que às vezes a gente não tem tudo isso. Você tem quem deu o resumo, você tem quem dê a dica, mas você tem pouco daqueles que estão lendo e vivenciando. E eu sei que você vivencia isso. Como é que você vê essa importância do professor, que ele entra com o livro dentro dele e não só com o resumo para colocar no quadro? Bem, começando pelas minhas origens um pouco, eu tive um pai meio Manuel de Barros, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Meu pai não tinha estudo, menino pobre lá de Recife, muito pobre mesmo, de um lugarejo chamado Barras de São Pedro. Estudou até a 4ª série, que se chamava na época primário, ou até antes disso, mas tinha uma estante recheada de livros, José de Alencar, Machado de Assis. Então, desde pequeno, o gosto pela leitura, ele costumava contar na hora de dormir as famosas histórias de Trancoso. Se você mencionar em sala a história de Trancoso, a criança de hoje nem sabe mais o que é. E, na verdade, é uma herança linda, incomensurável, ter tido um pai contador de histórias, que contava causos e causos, histórias mirabolantes, tanto existentes como que ele próprio criava e imaginava também. Minha mãe, em contrapartida, era contadora, mas também muito exigente com leitura, gostava muito de ler, exigia muito de mim. Então, em sala de aula, em alguns momentos, não tem como não mencionar essa história, contar para os alunos, perguntar se eles também têm experiência de leitura em casa
e, na verdade, deixar que a leitura invada a sala de aula. Abrir as janelas da sala, mesmo com o ar ligado, olhar ali a porta 10 minutinhos e fazer algumas coisas que mexam com os adolescentes. É incrível e, ao mesmo tempo, fascinante perceber como alunos de 18 anos, 17, jovens que estão prestes a fazer o Enem, também têm uma fascinação imensa pelo lúdico. Eu acho que esse é, muitas vezes, o grande erro do professor de leitura e de literatura em sala de aula. Recorrer somente às informações. A literatura não consegue se desvencilhar do encantamento. Então, uma experiência que eu gostaria de partilhar foi um momento em que eu e outra colega de literatura fizemos um painel na parede, poesias de Manuel Bandeira e de Cecília Meirelles. Então, eu aproveitei a deixa, era com uma série menor, mas levei também alunos do ensino médio para contemplar esse painel. E a aula foi praticamente próximo ao pátio da escola, no espaço pequeno, os alunos com calor, em pé, e eu ficava olhando para aqueles adolescentes pertinho de mim, pingando suor, mas que não queriam voltar para a sala de aula. E as outras salas não puderam ir por outros motivos, e eles disseram: professora, nós estamos sofrendo bullying. As outras salas foram contemplar Manuel Bandeira na parede, nós não fomos. Então, a palavra contemplar me marcou muito e chamou demais minha atenção. O aluno não quer o conteúdo somente em sala de aula. E essa é uma missão muito bela do professor. E quanto mais eu percebo, Elielson, esse encantamento do meu aluno, que o aluno exige da gente. O bom aluno faz o bom professor, o bom profissional, no sentido do esforço. E do contrário também. Eu tenho um aluno que me marcou profundamente por galhofar das frases que eu colocava no quadro a cada aula. Ele fazia literalmente piada. Não abria o livro, não abria o caderno e resistia muito a participar. Já numa série mais avançada do ensino médio, ele foi meu aluno por 3 anos, o nono, primeiro e segundo. No segundo, ele chegou no último dia de aula com um presente para mim, um caderninho do Pequeno Príncipe. Professor, achei a sua cara. E hoje é um aluno que tem uma gratidão incomensurável, não somente pela professora Conceição, mas pela pessoa. E eu me sinto extremamente gratificada por ter conseguido conquistá-lo. E é o que fica, né, Conceição? É o que fica. É o que fica. Você falando agora, por exemplo, quando você falou dos seus pais, eu lembro que na minha infância, minha mãe, ela sempre me colocava para dormir lendo alguma história. Eu nunca esqueço disso. Minha mãe leu muita história para que eu pudesse dormir. E eu gostava daquela leitura de história. Eu lembro até do filme O Óleo de Lourenço, em que ele tem uma doença degenerativa, ele está prostrado numa cama, mas a mãe dele todo dia lê história para ele, até que um dia ele consegue se comunicar com os olhos para dizer: não conta mais essa história. É espetacular. Meu pai sempre gostava muito de livros, embora não conversasse muito comigo. Meu pai é lanterneiro de carro, ou seja, trabalha muito mais com o físico do que com os livros propriamente dito, mas sempre do jeito dele falava para ler, né? Faltava um pouco do exemplo, da prática, mas a força da palavra estava lá, dizendo: vai lá e faz. Então, são essas coisas que, como por exemplo, eu estou lembrando, porque quando você coloca o aluno que galhofava daquilo que você colocava no quadro, que talvez não dava atenção para uma palavra, para uma frase, um pensamento que você levava, mas com o tempo veio uma coisa chamada maturidade. E essa maturidade fez com que ele reconhecesse o que a professora Conceição queria fazer. E aí vem um lado do professor que o professor precisa ter, a paciência para acolher. Ai, que lindo. Né? Você tem essa paciência para acolher, Conceição? Muito. E eu, para aproveitar a rima, eu diria que além de paciência, muita persistência. Quanto mais eu percebo que o aluno oferece resistência, mais eu tento conquistá-lo, levar poesias de maneira diversificada. E uma coisa muito fascinante, e que no nosso caso conta bastante a nosso favor, filosofia e literatura, e trabalhar poesia e leitura, é o fato de poder fazer diferente a cada ano. Uma coisa que eu digo para os meus alunos sempre: o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é um dos meus prediletos, eu digo para eles que esse romance é trabalhado desde que eu comecei a dar aula há 20 anos, mas em nenhum ano eu trabalho da mesma maneira. E isso é gostoso em sala de aula, passar pelo experimentalismo, levar diferente, fazer diferente, trabalhar o mesmo tema de repente com outro título, e o aluno percebe isso. Muitas vezes, quando um trabalho tem uma certa repercussão, quando eles sentem a aceitação, eles querem que o trabalho se repita. E fica aquele velho saudosismo: professor, esse ano vai ter aquele trabalho de novo? Não. Mas por quê, professora? Porque eu não sou a mesma Conceição.
Esse ano eu sou outra professora, eu aprendi com vocês, então para mim é questão de honra, até usar a mesma personagem, mas sob um outro olhar, e eu vou propor um desafio a vocês. Com outro olhar eu vou conseguir mesmo assim fascinar. E o nosso trabalho vai ser belíssimo. E esse superlativo que eu utilizo é por si só um grande desafio também, porque muitas vezes quando um trabalho em sala de aula está no embriãozinho, eu digo que o trabalho vai ser belíssimo. E muitas vezes o trabalho nem está no papel ainda, mas está na minha mente, está no meu coração. Por isso, junto ao sujeito aprendente, sempre há repercussão e aceitação. Conceição me faz lembrar agora o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, né, que ele falava que nós somos o eterno devir, ou seja, nós nunca vamos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas são diferentes, ou seja, trazendo isso para o lado humano, é como se a essência do ser humano tivesse numa transformação constante. Então aquela pessoa que era a Conceição ou que é o Elielson nesse momento, daqui a uma semana, vai ser diferente porque nós vamos ter influência, impactos, vamos conhecer, passar por experiências de vida que vão mudar a gente. O Heráclito acreditava muito nisso, ele rivalizou ali com Parmênides no começo da filosofia, e que é muito importante, a questão do eterno devir, da eterna mudança. Lembra inclusive do Raul Seixas com sua Metamorfose Ambulante. Né, que vai também pegar um pouco dessa ideia e vai tentar contar essa história da mudança. Vocês são assim, entre essas rimas, esses poemas, essas literaturas que impactam bastante, qual é que você conta às vezes na sala de aula que você diz assim, poxa, quando eu falo isso aqui, a turma para, a turma escuta, a turma parece que entra assim no outro estágio? Memória, de Carlos Drummond de Andrade. Memória é um poema que adentrou minhas entranhas e quando eu menciono em sala eu percebo que eles também ficam bastante atingidos. É um poema muito belo que diz: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Ficarão? Ficarão assim como essa entrevista, como esse programa, como essas palavras que você traz para a gente. Nós do programa Consciência Humana estamos aqui principalmente para levar a você que é nosso telespectador palavras, ideias, reflexões que possam fazer com que a sua consciência de mundo ela possa ter outras referências, ter outros impactos e você possa, através do exemplo das pessoas que nós trazemos aqui para bater um papo com a gente, tá certo? Evoluir um pouco mais, evoluir no sentido de buscar, evoluir no sentido de se incomodar. Para o filósofo Sartre, Jean-Paul Sartre, francês, o homem estava condenado a ser livre. Qual era a ideia do Sartre? A ideia do Sartre era de que a liberdade era a essência humana. E que essa liberdade humana, ela traria para o ser humano uma responsabilidade, ou seja, se você é livre, você é responsável pelas suas escolhas. Em tese, ele quer falar das escolhas que você vai ter que fazer. Sartre afirmava que, por exemplo, quando o homem tem consciência da sua liberdade, ele entra num estágio de angústia. Por quê? Porque ao perceber que ele é livre e que ele não pode responsabilizar ninguém pelos seus atos e consequências, ele entra nesse estágio de angústia, que ele teria que vencer para que ele pudesse, de fato, usufruir daquilo que a vida tem a lhe oferecer. Para Sartre, má fé era você transferir a responsabilidade de uma escolha sua para outras pessoas. Então, diante disso, o Jean-Paul Sartre advogava a ideia de que nós estamos condenados a ser livres. Ele é um filósofo existencialista, né? Na ótica dele, a existência precede a essência e dentro disso ele construía a sua tese. É uma dica que nós deixamos aqui para você acompanhar o nosso programa programa Consciência Humana. Desculpa, estou aqui emocionado que eu estou entrevistando uma das melhores professoras que esse programa já teve a oportunidade de conversar, de receber, que é a professora Conceição Nery. Trabalha, né, em várias escolas aqui de Teresina, presta um serviço à sociedade piauiense magnífico no sentido de plantar, de planejar, de fazer com que a arte, a poesia, a palavra seja disseminada. Eu digo sempre que o meu amigo Salgado Maranhão, ele tem o domínio da palavra como poucos seres humanos. A professora Conceição Nery também. Ela sabe muito bem qual o significado de uma palavra, como colocar a palavra, né, como falar algo que vai tocar, que vai fazer a pessoa, às vezes, repensar o seu jeito de ser. E aí eu volto, professora, com essa temática.
Qual o significado da palavra? Ou seja, num mundo tão virtual como você colocou agora há pouco, nessa relação que o jovem tem com a virtualidade, qual o significado da palavra? A palavra é uma ilha, a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. E a palavra por si só é poço e fonte de encantamento a todo momento. Costumo dizer aos meus alunos na primeira aula que palavra tem cheiro, palavra tem cor, palavra tem sabor. E cabe a cada sujeito aprendente degustar e conferir a palavra ao sentido que verdadeiramente ela tem. Como diria Tânia Zaguri, faca é faca, pão é pão. Triste desígnio das coisas de serem somente o que elas são quando as olhamos sem paixão. Você falou há pouco na palavra liberdade, uma palavra belíssima, muito mencionada pela poetisa Cecília Meirelles, que é conhecida no panorama da literatura brasileira como a poetisa das delicadezas e das sutilezas. E ela tem um poema, uma obra muito bela também, chamada Romanceiro da Inconfidência, em que ela diz: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. E é curioso perceber como grandes nomes da literatura brasileira e portuguesa aludem à palavra liberdade. Tem um poema que hoje eu trabalho comumente em sala de aula, mas que contraditoriamente eu já temi trabalhar, pelo que as escolas pensariam. E com a maturidade que eu tenho hoje, eu trabalho na primeira aula com prazer e tenho a intenção de provocar os meus alunos. O poema de Fernando Pessoa. Professora, antes de você falar mais um pouco do Fernando Pessoa, você falou aqui algumas palavras importantes: delicadeza, sutileza, provocação. Né? Num mundo em que nós temos tanta a força bélica, né, a força das opiniões, aquela coisa de impor uma ideia, ou seja, os debates cada vez mais acirrados. Qual é o espaço dentro da consciência humana que se forma do delicado, do sutil? Eu considero um espaço privilegiado. Ainda há lugar, e esse é justamente o papel do professor, mostrar para o aluno. Por exemplo, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que o título é um belíssimo paradoxo, A Flor e a Náusea. A flor e a náusea, colocando os dois signos linguísticos no quadro. A que nos remete a palavra flor? Vida e morte ao mesmo tempo. E náusea, nojo, asco, repúdio. Então, como o poeta conseguiu conciliar realidades tão díspares, tão contraditórias e com tanta maestria? Nasceu uma flor no meio do asfalto. É feia, mas é realmente uma flor. Furou o tédio, o nojo, o asco. É feia, mas é realmente uma flor. A que a palavra flor nos remete? Então, antes de ler a poesia, que pode ser propriedade de Drummond, mas também é propriedade do leitor, a partir do momento que ele lê e internaliza, coloque uma florzinha no quadro, feinha também, mal desenhada, e pergunte para o aluno a que essa flor lhe remete, qual a lembrança que você tem de uma flor. Um vai falar, professor, o casamento, vida, nascimento, morte, e isso vai desencadear no sujeito aprendente uma miscelânea de emoções. E essas emoções serão a preparação do terreno, o alicerce para a casa que você vai construir, chamada poesia. Quando o aluno passar para a leitura do poema, a emoção já vai ter sido desencadeada e ele vai ler com outros olhos. Professora Ivo, nós entramos agora numa coisa muito bacana que eu sempre discuti com os colegas professores de filosofia e de literatura. É muito importante todas as disciplinas, mas o professor de matemática, ao chegar numa sala de aula, esse professor de matemática, ele vai lá colocar o cálculo, vai dar o exemplo, vai dar um outro exemplo, vai colocar outros números para que o aluno possa exercitar e repetir aquele cálculo. Né? Não que o professor de matemática faça só isso, sabemos que o professor de matemática pode fazer muitas coisas bacanas, ou seja, mas existem as chamadas disciplinas objetivas em que a sociedade a recebe com mais facilidade. Quando você coloca, por exemplo, a explicação da flor no assalto e falar, ela é uma flor, seja mesmo feia, mesmo nas adversidades que ela vai enfrentar, ela é uma flor, e que você vai trazer a questão da emoção para dizer ela é uma flor, você está trabalhando com a subjetividade.
E quando a gente entra na subjetividade, seja o professor de literatura, de filosofia, né, a pessoa que trabalha com poesia, quando você trabalha com a subjetividade, todo mundo se entende e está correto, mas ao mesmo tempo não se fundamenta, se entende um direito de dizer assim, peraí, isso aí não é aula, isso é bate-papo, está conversando, está enrolando, está levando a conversa para frente. Como é que você lida com isso? Com bastante naturalidade, principalmente no que concerne a palavra enrolação. Eu já tive mais limites nesse sentido, mas o que alguns colegas professores, inclusive, consideram também enrolação, eu vejo muitas vezes como fruição e como uma preparação de terreno bastante salutar para se conseguir aquilo que se deseja do sujeito aprendente. Até o campo da interpretação, ele vai ser muito mais ampliado se o aluno conseguir adentrar no que se está falando primeiro sozinho. Um exemplo, ainda falando da flor, é a tela belíssima e muito conhecida Guernica, de Pablo Picasso. Tem um soldado na base, morto, com a espada quebrada e uma florzinha na mão. Mas uma flor tão tênue que o aluno mal consegue perceber. Então, como sou professora de arte também, eu pergunto para os alunos, levo a tela e pergunto onde é que vocês estão vendo uma flor. Eles ficam, dou um tempinho propositalmente. Professor, nós não estamos enxergando a flor. A flor realmente é muito tênue. Coadunando com o pensamento de Drummond, é uma flor feinha, esmaecida, quase desaparecida até. Mas por que o soldado morto com a espada quebrada está com uma florzinha delicada, embora feia, na mão? Para mostrar que ainda há uma réstia de esperança. Então vamos fazer aí a leitura, A Flor e a Náusea, Carlos Drummond de Andrade. A Flor e a Espada Quebrada, Pablo Picasso. Qual é a leitura que se faz da guerra? O aluno bate o olho e enxerga de cara o touro minotauro, enxerga a mulher desesperada com o filhinho morto nos braços, enxerga o cavalo que tem no nariz uma caveira, com a maior facilidade, mas a florzinha precisa o professor mostrar. O horror e a tragédia chamam a atenção de forma imediata. Indubitavelmente. E não é à toa que eles admiram muito, e eu admiro também, o poeta Augusto dos Anjos, que é conhecido como o poeta do cuspe, do vômito e do escarro. E que não coloca essa náusea de maneira camuflada, não, mas de uma forma bem direta. E o que é a leitura dele, ela traria o que para o ser humano, na sua visão? Uma perspectiva bastante realista, a perspectiva de que o homem é lobo do homem. Por exemplo... Thomas Hobbes? Sim. O homem é o lobo do homem? Um poema belíssimo dele, que os alunos gostam muito, Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Rapaz, é incrível como os conhecimentos se interligam. Você com essa poesia me levou até Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é um filósofo da modernidade que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Hobbes colocava isso porque ele acreditava que o homem tinha como perspectiva a luta pela sobrevivência. E que nessa luta pela sobrevivência o homem atacaria um ao outro. Na ótica do Hobbes, o homem só não mataria um ao outro se ele abrisse mão da liberdade. Olha bem, comecei falando de liberdade no começo do programa. O Hobbes defende que nós teríamos que abrir mão da liberdade em favor de uma segurança. Porque ele vai defender o absolutismo naquele período, lá no livro O Leviatã. Então, isso só mostra, por exemplo, que esse diálogo da filosofia com a poesia, né, com a literatura, com os conhecimentos de uma forma geral, o que eles podem trazer para você que é nosso telespectador. Perceba todas essas leituras. A professora Conceição traz aqui várias citações e eu vou deixar ela agora livre para que ela possa fazer suas citações, os livros que ela trouxe, para que ela possa colaborar cada vez mais, de forma tão magnífica como ela está fazendo aqui com o nosso Consciência Humana e eu aprendendo um pouco com ela aqui. É uma imensa honra estar aqui. Eu que Falar agradeço. de poesia e literatura é uma delícia, não há como negar. Bem, eu gostaria de fazer menção ainda a um poema de Fernando Pessoa que toca nessa tecla delicada. Quando eu mencionei que escarra nessa boca que te beija uma perspectiva realista, este ainda é um dos maiores calcanhares de Aquiles da poesia.
Os alunos criam, a priori, um certo repúdio pela poesia por este motivo. Acham que poesia está relacionada a amor, a flor, a ternura sempre. Não veem a poesia e a literatura como o lado sórdido da existência também, o lado que se repudia, o lado que se corrompe, o lado que se avilta. Então, um dos papéis do professor de literatura em sala de aula é este, é desmistificar a visão e a versão de que poesia está sempre atrelada a prazer. Muito engraçado o que você diz, ao mesmo tempo, eu digo engraçado no sentido da contradição com o senso comum. Quando você coloca justamente essa visão da poesia como algo ali muito leve. E a poesia não tendo o espaço de romper com certas estruturas para conscientizar, para dizer, ó, o mundo pode ser diferente. E eu posso falar alguma coisa diferente de uma forma poética. Eu não faço poesia só para declarar o amor, mas eu faço poesia para dizer, olha, a vida está errada nisso, está certa naquilo. É muito importante, eu quero que você aborde, se aprofunde um pouco mais nessa ideia, professora. Tem um poema de Fernando Pessoa intitulado Liberdade, que é maravilhoso para ser trabalhado nesse sentido da ruptura que a literatura precisa provocar. E esse poema eu mencionei há pouco como um poema que eu tinha receio de levar para a sala de aula. Ele diz, ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Estudar é nada, o sol doira com ou sem literatura. A vida corre bem ou mal sem edição original. Então, um poeta da grandeza de Fernando Pessoa, na constelação da literatura portuguesa, dizer, ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer, ler maçada, estudar é nada. O aluno cria, ao se deparar com uma poesia como essa, não tem como não se sentir impactado. Então, quer dizer que é certo burlar, ter um dever para fazer, ter um livro para ler para a prova e não ler? Então, esse poema é justamente para mostrar o lado avesso do avesso, como diria Caetano Veloso, que é também inserido, é um nome que eu adoro mencionar em sala de aula, como um dos grandes poetas contemporâneos. Na nossa constelação hoje estão inseridos, como cita neste livro, Ítalo Morricone, Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, que tem uma conexão belíssima com a literatura e com a realidade. No panorama do trovadorismo, por exemplo, ao idealizar a figura feminina e em várias canções que hoje são bastante cobradas no Enem. Então, não tem como o professor se excusar de fazer este elo em sala de aula. O que seria da poesia sem as transgressões, professora? Estaria paupérrima. As transgressões são necessárias para o poeta? São fundamentais. É preciso desrespeitar as regras. É preciso desrespeitar. É preciso mostrar o lado negro das situações. É preciso mostrar que quando Machado menciona este ícone que é Capitu, uma personagem muito fascinante, a famosa Capitolina, não é a Capitu que é traidora. É a alma humana que muitas vezes trai e avilta a si mesma sem perceber. E quem não faz isso? Quem está excluído dessa ideia? Então é preciso perceber que a vida imita a arte imita a vida. E como diria, mais uma vez, a célebre Cecília Meirelles, conhecida como a poetisa das delicadezas e sutilezas, a vida só é possível reinventada. O que seria do aluno, do professor, o que seria do ser humano, se a cada ano, se a cada mês, se a cada dia não pudesse reinventar a própria existência, correndo, na medida do possível, sempre atrás de sua essência? Bom, professora, você nesse momento faz uma provocação, acho que você falou do aluno, do professor, eu falo aqui do meu cinegrafista, eu falo aqui do editor, de quem está trabalhando na técnica, de quem está acompanhando a TV, né, de quem, de uma forma geral, está assistindo o programa, seja você gari, médico, frentista, desempregado, né, alguém que simplesmente está aí pelo mundo, ou seja, porque a sua função, ela prioritária, não é o seu trabalho. Ah, o que você é? Você faz o quê? Você é um ser humano. É a consciência que você tem que ter. Primeiro, eu não sou professor, não sou apresentador, não sou advogado, não sou político, não sou cinegrafista. Eu sou um ser humano. Então, quando a professora Conceição Nery traz essa provocação poética de que eu preciso reinventar, ela está dizendo, com outras palavras, para você que é nosso telespectador, o seguinte: a sua vida não está determinada.
Se em algum momento, hoje, a sua vida não está do jeito que você gostaria que ela fosse, isso não significa que ela vai ter que continuar sendo aquilo que ela foi até hoje. Cabe a você ter a coragem de reinventar essa vida, de definir outros papéis, de fazer outras escolhas, de encarar os seus erros, aquilo que não deu certo e, acima de tudo, poder conduzir a sua vida para um caminho que você entenda ser melhor. Um desafio curioso a fazer ao aluno em sala de aula é: qual a verdadeira dimensão que se dá, de fato, à palavra canção? Será que canção é uma cantiga de ninar? Será que canção é uma forma de encantar? Será que canção é uma forma de popularizar o que se diz? Será que canção é mero plágio? Segundo Cecília Meirelles, em seu poema Motivo, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia, sei que estarei mudo, mais nada. Com essas palavras, né, com a canção, né, com a ideia do instante. O instante é algo tão sublime, né, como uma gota de chuva. De orvalho. Né? Quando você vê assim aquela chuva caindo, como hoje pela manhã, antes da gente vir gravar, estava chovendo. Hoje, que são aí 23, né, eu acho, de 22 de julho, e choveu pela manhã, e quando aquela água batia ali no vidro do carro, e aquela gota, né, de chuva ia correndo pelo carro, e a gente fica tão feliz. E aquela gota de água é o instante. É o instante que vai se perpetuar, é o instante que vai marcar, é o momento que às vezes também passa despercebido, porque as pessoas não percebem o instante. E o instante pode ser um olhar, o instante pode ser uma palavra, o instante pode ser um choro, uma vontade de rir. O instante são tantas coisas que, acumuladas, nós chamamos de vida. A vida é o acúmulo dos instantes. E é incrível como tudo isso passa despercebido e a gente vai deixando para lá até que um dia a vida já não mais existe. E o instante, que era tão rápido, mas que foi tão longo quando se chamou vida, deixou de existir. E nós não conseguimos compreender que ele estava ali, perto da gente. Depois que passa, é que a gente dá valor. É complexo tudo isso. Levar tudo isso ao telespectador, ao ser humano, ao aluno, e é dizer, poxa, tua vida está aí, está passando. Eu me lembro o filósofo Heidegger, que dizia que o homem era um ser para a morte. Mas o Heidegger falava isso no sentido do homem se tornar autêntico. O homem é um ser para a morte, se você é um ser para a morte, então compreenda a vida antes que a morte chegue. Compreenda a vida antes que o fim seja determinado, porque você não sabe quando. Ah, eu vou planejar isso, vai dar tempo de fazer aquilo. Será? E os poetas sabem disso muito bem. A efemeridade da vida é um dos temas mais marcantes da literatura brasileira. Eles não têm medo de enfrentar isso, professora? Não tem medo de enfrentar. E por falar em medo, não tem como não mencionar Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta brasileiro muito especial que aos 19 anos descobriu a tuberculose. E em vista disso, criou de cara um poema magnífico chamado Testamento. O que não tenho e desejo é que maior me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os, mas no maior desespero rezei e ganhei esta prece. Tive terras de minha terra e por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Criou-me desde eu menino para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho, não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Não faço versos de guerra, não faço, porque não sei, mas um torpedo suicida darei de bom grado à vida, na luta em que não lutei. Professora, a cidade de Teresina,
É uma cidade que tem muita gente boa, muita gente inteligente, que produz no cinema, que produz literatura, que a gente tem um Leonardo da Entre Livros, que é um editor espetacular. Se você for lá bater um papo com o Leonardo da Entre Livros, a quantidade de livros de piauienses hoje é uma produção muito grande, mas ainda não são consumidos. Então, Piauí tem uma literatura, já tinha antes, né? Você já tinha um Assis Brasil, você já tinha um Algerrego de Carvalho, um H. Dubal, um Mário Faustino, mas você tem muita gente boa que está surgindo e às vezes a gente não consegue ter todo esse valor. Você olha para os bairros da cidade, você não encontra um espaço de leitura. Eu nem digo biblioteca mais. Eu não digo assim, vamos fazer muitas bibliotecas no bairro, não. Eu falo mesmo do espaço para ler. Né? Aquele lugar mais silencioso, onde o silêncio possa existir na sua totalidade e o indivíduo possa sentar-se, ler e viajar naquele livro. Esse espaço não existe nas cidades. Aí as nossas crianças elas têm que estudar nas suas casas. Às vezes o vizinho está fazendo uma festa, na porta de casa faz um barulho enorme. Nossa cidade não contempla o silêncio, não valoriza o silêncio para a leitura. E quem administra esse espaço não consegue perceber que a cidade é carente. Então você vê o surgimento de academias em bairros, na praça, né? Por quê? Porque é aquilo que chama a atenção, aquilo que naquele momento está mais forte. Você vê quadras, você vê campos de futebol, porque de fato o esporte é muito importante, tem que estar lá. Mas você vê uma negação total do momento da contemplação, do silêncio. Lá no bairro Mucambinho, na Praça da Telemar, nós temos lá um prédio, né, que era o antigo prédio da Telemar, não sei de quem é esse prédio agora, e esse prédio já existe há mais de 20 anos. E desses mais de 20 anos, só 3 ele teve utilidade. Depois ele foi fechado para nunca mais abrir. Ele poderia ser um espaço de leitura, ele poderia ter só as mesas ali, um ambiente confortável, mas não funciona nada lá. Ou seja, como é que você percebe, enquanto professora, essa limitação do ser humano para que ele goste da leitura? Porque quando você fala, é claro que a gente se encanta, mas existe a verdade, essa realidade, essa vida prática, e no nosso caso, que nos tira da condição de ser leitores. Uma coisa que me deixa muito triste ainda é a falta de estímulo. Na verdade, não há incentivo à leitura, não só no sentido de oferecer o espaço e oferecer o livro ao aluno, mas o estímulo no sentido de levar a leitura como forma de fascinação. A leitura requer, e o espaço de sala de aula é um espaço privilegiado, essa ampliação. Quando você tocou numa tecla fundamental há pouco chamada tempo, que o poeta transgride, eu lembrei também de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, coadunando com o pensamento de Cecília Meirelles, tem um verso em que ele diz: meu tempo é quando. Ele fez o próprio tempo, casou 9 vezes, marcado pelo signo da paixão. Então, como tornar isso em sala de aula uma realidade que faça valer a pena? Não vai valer a pena se o professor, se aquele que leva a leitura parar no meramente conteudístico. Eu acho que precisam pessoas apaixonadas e engajadas para levar isso para que o aluno sinta a verdade. Porque a partir do momento que ele sente verdade no que estuda, no que lê, no que faz, ele consegue direcionar a vida. Senão, não vai sair dos livros. E uma coisa que você falou há pouco que eu achei magnífica é que poesia, falando em chuva, em gotinha, poesia é orvalho. Isso diz também o célebre Manuel Bandeira. Sai um sujeito de casa com uma roupa de brim branco, muito bem engomada. Passa um caminhão, salpica-lhe uma nódoa de lama. É a vida. Assim deve ser a poesia, fazer o sujeito satisfeito se dar o desespero. Mas sei que a poesia também é orvalho. Mas esse fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100%, e as amadas que envelheceram sem maldade. Aí que me veio uma angústia, viu, professora? Porque a poesia também é angustiante. Nós estamos falando do processo dos muros da escola também. Eu citei aqui a cidade. Muros e gaiolas. Muros e gaiolas. Romper esses muros numa sociedade que ela espera que de dentro da escola, ela espera que saiam os médicos, ela espera que saiam os advogados, ela espera que saiam os engenheiros, mas ela não espera de dentro das escolas os poetas, os músicos, os artistas, os filósofos, os sociólogos.
Porque quando saem os sociólogos, os poetas, os artistas, os músicos, os que declamam, a sociedade vai dizer, ah, esse não encontrou nada para fazer na vida. Esse não tem o que fazer. Porque é assim que ela vai olhar, é assim que você, enquanto sociedade, olha. Porque a competitividade, a sobrevivência, ela vai falar mais alto. Então tem que sair aquele que conseguiu o lugar para se estabelecer. E aí você tem que romper com esses muros. Você tem que disseminar isso na sociedade. E ao mesmo tempo você tem fora daquilo, fica uma coisa bonita dentro da escola. Quando a gente sai, parece que aquilo vai se esvaindo, vai se desfazendo. E é como aquele aluno que chega, professor, foi muito bom aquilo que a gente entendeu naquele tempo, como eu tenho saudade. E eu disse, e não é melhor mais, agora não tem mais condição de ser praticado, ou seja, como ele vai esquecendo no seu cotidiano, né, na sua mecanização, na sua sistematização da vida. Ou seja, como criar uma sociedade em que ela possa valorizar, porque existem sociedades no mundo assim. Por que nós não podemos ser assim? Me ensine aí, me provoque aí, professora. Acalme minha angústia. É uma pergunta deveras difícil, porque a sociedade e o sistema são bastante castradores, mas eu vejo como saída transgredir, mesmo cotidianamente, você sabe disso muito bem como professor de filosofia, encarando muita cara feia, muito não. Ah, professor tal, gosta de aparecer. Não sei se você já ouviu isso. Muito. Mas com muita tristeza eu ouço muito. E às vezes até sai com uma deixa meio... Meu pai tinha um senso de humor maravilhoso e ele disse, bem, gosto de aparecer? Não, infelizmente eu já sou maior do que eu gostaria de ser. Saio com essa deixa. Não é gostar de aparecer, ter a missão de levar a leitura e a poesia, que é uma missão magnífica. Então, o próprio Enem, se você me permite comentário, já é por si só uma gaiola. Se você às vezes menciona uma poesia em uma sala de terceiro ano, professora, vamos bem aqui para o assunto. Eu sei muito professora, bem disso, professora, eu quero a questão 70 e a 75. A senhora pode responder, eu se posso. Posso responder também, posso poetizar, dá para você esperar? Então tem deixas e deixas de maneiras no humor, às vezes enfrentando, dizendo mesmo olho a olho para o aluno, guarde o material de física que você não está na aula de física. Você quer um espaço mais confortável para você estudar física? Nossa sala realmente está dura. Você quer assim uma cadeira confortável, que nem a do Jacinto, do Conto de Civilização, que lia numa cadeira que do lado tinha cafezinho, do outro lado tinha chá, tinha massageador para as costas dele. Você prefere? Então é preciso surpreender. E o professor em sala de aula, ele tem que muitas vezes surpreender, porque o professor de literatura, o professor de filosofia, encontra esse desafio toda hora. O aluno está esperando pela aula de matemática, mas quando a gente chega, Ave Maria, lá vem. Como se poesia fosse uma coisa obsoleta, ultrapassada, bobagem que não serve para nada. Então, o que eu tento fazer na medida do possível, é claro, é ir além. É criar projetos, é criar trabalhos, é criar siglas, coisas tão pequenas de se fazer e tão grandes de se envolver. Professora Conceição, você fala muito, durante toda a entrevista você citava o seu pai ou sua mãe. Fale para os pais. Aproveite o nosso programa agora, converse com os pais da importância da leitura, mostre como os seus foram importantes, mostre o que você é para suas filhas. Converse com os pais que estão assistindo nosso programa. Bem, eu gostaria de deixar a mensagem que, ao mesmo tempo, é mensagem para mim foi desafio. Minha mãe, como contadora, embora desse importância à leitura, não aceitou quando eu adentrei nessa área da literatura. Então, foi um desafio também em minha vida, enveredar por este caminho. Mas os pais devem sempre ler para os filhos uma propaganda que chama a minha atenção e, ao mesmo tempo, me entristece. É uma propaganda que eu acho que é do Ministério da Cultura. Não está passando, já é um pouco antiga, que diz: se as crianças gostam tanto de ler, por que ao crescer elas deixam de gostar? É a criança que deixa de gostar ou é o adulto que deixa de ler para a criança? Eu acho aquele um belo desafio. Então, muitas vezes, se pararmos para pensar como pais, eu mesmo penso isso, quantas vezes você para com seu filho durante o dia? Leva para a escola e traz, vê no carro, vê na hora do almoço, em momentos tão meteóricos. Mas um convite, um pedido, um apelo que eu faço aos pais é que leiam com os filhos, é que levem numa livraria no final de semana, que contem histórias de infância,
Isso é muito fascinante. É incrível perceber como os filhos, as crianças gostam de ouvir história de quando eles eram pequenos. Então, a provocação, às vezes uma chantagem poética para que a criança leia. Se você vai comprar um livro para ela, papai, eu quero 3 livros. Não, mamãe vai dar um para você, eu uso essa estratégia. Nós vamos comprar um. Quando você terminar de ler e me contar a história com riqueza de detalhes, eu compro o segundo. E aí, quando você comprar o segundo, você diz a mesma coisa com o terceiro. E diz com o quarto, com o quinto, até chegar no milésimo. E um dia você vai perceber que não vai chegar mais pela sua interferência, mas pela vontade de ler. Ler é uma coisa contagiante. Quanto mais se lê, mais a gente quer ler. Então, leia por prazer. Ler é uma coisa que muitas vezes provoca uma sensação incomensurável, uma sensação que, como diria Drummond, não é tangível, mas é uma coisa muito especial e fundamental para o ser humano. Dia desses, professora, fui perguntado acerca de até que ponto eu acreditava que os temas debatidos no programa Consciência Humana, eles poderiam ter um efeito prático, eles têm alguma importância. Ou se eles eram feitos para intelectuais, para poucas pessoas, né, para pessoas que possam entender. Eu costumo dizer que muita gente que eu não esperava assiste o programa. Pessoas simples, pessoas que nesse momento eles não conseguiram talvez, né, ter uma grande evolução econômica na vida, mas eles querem que seus filhos possam ir longe, eles querem que seus filhos possam ser inteligentes, serem sábios, não ter apenas a informação que a escola passa, que a sociedade dá, mas saber o que fazer com ela. Né? Quando você conversa acerca do pai, acerca do filho, acerca da questão da leitura, nós do programa Consciência Humana, desde o primeiro programa. Eu me lembro que o nosso segundo programa, o primeiro foi sobre consciência humana, com o professor Luizy, e o segundo programa, né, já no comecinho de agosto de 2004, foi sobre leitura. Nós conversamos com vários professores na época sobre leitura. E nós estamos conversando até hoje. Por que nós estamos batendo na mesma tecla? E eu vou dizer uma coisa que o Nietzsche gostava de falar, porque o nosso programa vai além do nosso tempo. Essas discussões que nós estamos fazendo aqui, esse programa estando numa rede social, no YouTube, ele sendo assistido daqui a 500 anos, as pessoas vão perceber daqui a 500 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, que existia sim em 2015 alguém ou um grupo de pessoas que estavam preocupados com a mentalidade, com a consciência daqueles indivíduos que estavam vivendo. Porque às vezes eu me pergunto, vou parafrasear aqui o Marcos Vinícius, que é um aluno nosso que participou ano passado da audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa para debater a questão dos rios Poti e Parnaíba. E na oportunidade o Marcos Vinícius olhou para os caríssimos deputados, né, que estavam presentes. Na época o deputado Temístio Clis Filho foi quem fez a proposta da audiência pública a pedido do Colégio das Irmãs, e o Marcos Vinícius olhou para os deputados e para todas as autoridades que estavam presentes e perguntou a cada um deles: vocês estão preocupados como serão lembrados? Porque eu estou. Como você vai ser lembrado? Você está preocupado? Então o nosso programa Consciência Humana agradece a professora Conceição Nery deixando essa dica. Nós temos que estar preocupados como nós seremos lembrados pelo aquilo que nós fazemos e pela contribuição que nós deixamos. Professora, muito obrigado. Com você o tempo é mínimo. Se fosse 10 horas seria mínimo, se fosse um dia seria mínimo. Muito obrigada. Porque você tem muito a passar e eu tenho certeza que você colaborou bastante com o nosso programa. Eu posso lhe fazer só uma pequena pergunta, desafio ou desafio-pergunta? Fique à vontade. Se eu chamá-lo de imbecil, você se sente ofendido? De jeito nenhum. Por quê? Não sei. Porque vindo de você eu sei que tem alguma coisa poética por trás. Ah, certamente. Segundo Manuel de Barros, importante para mim não é quem descobre ouro, mas quem descobre a insignificância dos outros e a nossa. Por essa pequena sentença, fui chamado de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, aqui na TV Assembleia. Até a próxima semana. Saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.